Você já se sentiu completamente invisível diante de uma injustiça? Já viveu aquele momento angustiante onde o mal parece triunfar enquanto você clama por justiça e suas súplicas parecem ecoar no vazio? Existe uma verdade milenar que atravessa os séculos e hoje vou revelar não apenas o que está escrito, mas o que arqueólogos, linguistas e historiadores descobriram sobre um dos clamores mais poderosos já registrados na história da humanidade. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir vai transformar completamente sua compreensão sobre como Deus age quando a injustiça se esconde nas sombras. Imagine-se, há aproximadamente 2.800 anos atrás, em Jerusalém, a cidade que hoje conhecemos e que fica a cerca de 88 quilômetros da costa do Mar Mediterrâneo. Naquela época, uma jornada dessas levaria 3 dias inteiros de caminhada. A poeira das estradas ainda grudava nas sandálias dos peregrinos quando eles chegavam ao templo. Arqueólogos descobriram que as ruas de Jerusalém naquele período eram estreitas, com apenas 2 a 3 metros de largura, onde a multidão se apertava entre muros de pedra calcária. Foi nesse contexto de opressão sistemática, onde juízes corrompidos negociavam sentenças e os poderosos pisoteavam os direitos dos pobres, que nasceu o Salmo 94. O salmo começa com um grito que estremece o céu. Deus das vinganças, Senhor, Deus das vinganças, manifesta-te. A palavra hebraica usada aqui para vingança é nakan, que vem da raiz que significa restaurar o equilíbrio cósmico. Não se trata da vingança humana movida por ódio, mas da justiça divina que restabelece a ordem moral do universo. Historiadores explicam que na cultura do Oriente Próximo Antigo, o conceito de justiça estava intrinsecamente ligado ao equilíbrio cósmico. Quando esse equilíbrio era quebrado pela injustiça, acreditava-se que o próprio tecido da criação estava sendo rasgado. Exalta-te, tu que és juiz da terra, e dá aos soberbos o pago que merecem. A expressão exalta-te traduz o hebraico hinaze, que carrega o sentido de levanta-te em toda a tua majestade. Antropólogos culturais revelam que naquela sociedade, quando um juiz se levantava de sua cadeira, isso simbolizava que o veredito estava prestes a ser proclamado. O salmista está literalmente convocando Deus a levantar-se de seu trono celestial e intervir na história humana. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Aqui vemos o clamor angustiante que ressoa em cada geração. A palavra ímpios vem do hebraico rechaim, que na época significava aqueles que torcem o caminho reto. Especialistas em linguística semítica explicam que essa palavra carrega a imagem de alguém que deliberadamente distorce a verdade, que manipula a justiça para benefício próprio. O salmista observa esses opressores saltando de prazer. Uma expressão que em hebraico usa o verbo alás, que descreve uma alegria triunfante e arrogante, como guerreiros celebrando sobre os corpos de seus inimigos. Todos eles proferem palavras duras. Ostentam-se todos os que praticam a iniquidade. A expressão proferem palavras duras traduz uma frase hebraica fascinante, Yabiju Yedaberu Atak. Linguistas descobriram que essa combinação de verbos era usada para descrever a fala de alguém que jorrava palavras como uma fonte incontrolável, mas palavras envelhecidas, corruptas, podres. Arqueólogos encontraram inscrições em óstracos, fragmentos de cerâmica usados como documentos na antiguidade, que mostram como escribas e oficiais registravam decretos injustos com linguagem pomposa e intimidadora, exatamente como o salmista descreve. Eles, Senhor, esmagam o teu povo e afligem a tua herança. O verbo hebraico traduzido como esmagam é daka, que originalmente se referia ao ato de moer grãos entre pedras até reduzi-los a pó. Para entendermos a profundidade dessa imagem,
Precisamos saber que arqueólogos descobriram mós de pedra em sítios arqueológicos de Israel que pesavam entre 20 e 30 quilogramas. Moer grãos era um trabalho extenuante, geralmente feito por mulheres e escravos, que levava horas todos os dias. O salmista está dizendo que os opressores tratavam o povo de Deus como grãos sendo esmagados implacavelmente. Matam a viúva e o estrangeiro e assassinam os órfãos. Aqui está um detalhe cultural crucial que historiadores enfatizam. Na sociedade do Antigo Oriente Próximo, viúvas, estrangeiros e órfãos eram as 3 categorias mais vulneráveis, completamente desprovidas de proteção legal. Documentos legais da época, descobertos em Mari e Ugarit, cidades antigas localizadas na região que hoje corresponde à Síria, aproximadamente 400 quilômetros ao norte de Jerusalém, mostram que essas pessoas não tinham direito de representação em tribunais. Elas dependiam completamente da misericórdia dos poderosos. O que o salmista denuncia não é apenas injustiça comum, mas o assassinato deliberado dos mais indefesos da sociedade. E então vem a arrogância que Deus mais abomina. E ainda dizem, o Senhor não o vê, nem para isso atenta o Deus de Jacó. A palavra hebraica traduzida como vê é ra'á, que significa muito mais que simplesmente observar. Especialistas em hebraico bíblico explicam que essa palavra carrega o sentido de ver com entendimento profundo e intenção de agir. Os opressores não estavam apenas negando que Deus observava suas ações. Estavam negando que ele se importava o suficiente para intervir. Eles olhavam para o céu silencioso e concluíam que Deus era indiferente ou impotente. Mas aqui vem a virada dramática do Salmo. Quando o tom muda completamente, atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios. O salmista agora confronta diretamente os opressores. A palavra brutais vem do hebraico ba'ar, que literalmente significa como gado, sem capacidade de raciocínio superior. Antropólogos explicam que na visão de mundo hebraica, a capacidade de discernir moralmente era o que separava humanos de animais. Chamar alguém de Ba'ar era dizer que essa pessoa havia abdicado de sua própria humanidade. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Esta é uma das passagens mais brilhantes de toda a literatura antiga em termos de argumentação lógica. O salmista está usando um argumento que filósofos posteriores chamariam de argumento do projeto. Se Deus projetou e criou os órgãos sensoriais humanos, como poderia ele mesmo ser desprovido dessas capacidades em grau infinitamente superior? A palavra hebraica para formou é yatzar. A mesma usada em Gênesis 2, versículo 7, quando Deus forma o homem do pó da terra. É a palavra de um artesão habilidoso, moldando sua obra-prima. Arqueólogos descobriram oficinas de oleiros em Jerusalém datadas desse período, onde mestres artesãos passavam anos aperfeiçoando sua técnica. O salmista está dizendo, Deus é o supremo artesão que moldou cada detalhe da percepção humana. Como poderia ele ser cego ou surdo? Aquele que disciplina as nações não castigará? Aquele que ensina ao homem o conhecimento? O verbo hebraico yazar, traduzido como disciplina, aparece frequentemente nas Escrituras em contextos educacionais. Especialistas em pedagogia antiga explicam que na cultura hebraica, disciplina e educação eram conceitos inseparáveis. Deus não apenas pune, ele educa através da correção. A palavra para conhecimento é da'at, que em hebraico significa conhecimento íntimo, experiencial, não apenas informação intelectual. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Aqui está uma revelação linguística fascinante. A palavra traduzida como vãos é revel, a mesma palavra que o livro de Eclesiastes usa repetidamente e que muitas vezes é traduzida como vaidade.
Mas revel originalmente significa vapor, névoa, aquilo que desaparece rapidamente. Imagine a névoa da manhã subindo do Vale do Cedron, que corre entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras, uma distância de apenas 700 metros. Essa névoa que parece substancial ao amanhecer, mas evapora completamente quando o sol mediterrâneo aquece. Assim são os pensamentos humanos sem Deus. Parecem sólidos, mas são efêmeros e sem fundamento real. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Esta é uma das declarações mais contraintuitivas de toda a Escritura. A palavra bem-aventurado é ashrei, que significa feliz, próspero, em estado de bem-estar profundo. O salmista está dizendo que há uma felicidade genuína em ser disciplinado por Deus. Historiadores explicam que na educação antiga, particularmente na tradição dos sábios de Israel, a correção era vista como o maior sinal de amor e investimento de um mestre em seu discípulo. Textos de sabedoria de outras culturas do Oriente Próximo, como os escritos de Arricar, encontrados em Elefantina, uma ilha no rio Nilo, no sul do Egito, aproximadamente 1.200 quilômetros de Jerusalém, confirmam que essa visão era comum. Apenas aqueles que tinham potencial recebiam correção séria. Para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. A palavra descanso aqui é shakat em hebraico, que significa mais que ausência de conflito externo. Significa tranquilidade interior, mesmo em meio ao caos. É a mesma palavra usada para descrever o silêncio profundo que cai sobre a terra. Geólogos que estudaram a região explicam que o clima de Israel possui períodos de ventos intensos, seguidos de calmarias absolutas, especialmente no deserto da Judéia, que se estende por aproximadamente 1.500 quilômetros quadrados a leste de Jerusalém. Essa calmaria repentina, onde até as folhas das oliveiras param de tremer, é o tipo de paz que Deus concede enquanto prepara o julgamento dos ímpios. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Esta é uma promessa de aliança. A palavra rejeitar é natash, que significa abandonar completamente, deixar à própria sorte. Arqueólogos descobriram textos de tratados de aliança entre reis antigos e seus vassalos, particularmente nos arquivos hititas encontrados em Hattusa, a antiga capital do Império Hitita, na região que hoje é a Turquia Central, aproximadamente 1.100 quilômetros ao norte de Jerusalém. Nesses tratados, havia cláusulas explícitas, garantindo que o rei protetor nunca abandonaria seus súditos fiéis. Deus está usando a linguagem de aliança política da época para comunicar seu compromisso irrevogável com seu povo, porque o juízo voltará à retidão e segui-lo-ão todos os retos de coração. A palavra hebraica para retidão é tzedek, que carrega o sentido de aquilo que é reto, aquilo que está em sua posição correta. Engenheiros que estudaram arquitetura antiga explicam que construtores hebreus usavam fio de prumo, um instrumento simples, mas preciso, consistindo de uma linha com um peso, para garantir que paredes fossem perfeitamente verticais. A palavra tzedek evoca essa imagem. O julgamento de Deus é como o fio de prumo que mostra o que está verdadeiramente alinhado com a ordem moral do universo. Quem se levantará por mim contra os malfeitores? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Este é um chamado à ação que ecoa através dos séculos. O salmista não está simplesmente reclamando da injustiça. Ele está convocando outros a se posicionarem ao lado de Deus na batalha contra o mal. Historiadores militares que estudaram táticas de guerra no antigo Oriente Próximo explicam que exércitos da época dependiam de formações fechadas onde cada soldado protegia o flanco de seu companheiro. Estar com alguém na batalha não era metáfora, era literalmente colocar-se entre o inimigo e seu aliado.
O salmista está perguntando: quem terá a coragem de se posicionar onde a batalha é mais feroz? Se o Senhor não tivera ido em meu auxílio, por pouco a minha alma teria ficado no silêncio. A palavra traduzida como silêncio é dumá, que se refere especificamente ao silêncio da morte, da Sheol, do reino dos mortos. Arqueólogos descobriram tumbas antigas em Israel com inscrições que descrevem o Sheol como um lugar de silêncio perpétuo, onde não há adoração, não há clamor, não há som algum. O salmista está dizendo que estava à beira da aniquilação completa, momentos antes de entrar nesse silêncio eterno, quando Deus interveio. Quando eu dizia: o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me sustinha. A imagem do pé vacilante era particularmente poderosa para os ouvintes originais. As trilhas montanhosas de Israel são notoriamente traiçoeiras. Geólogos explicam que a região é caracterizada por calcário que, quando polido por uso constante, torna-se escorregadio como gelo. Uma queda em muitas dessas trilhas, especialmente nas encostas que descem para o Vale do Jordão, que fica 120 quilômetros a leste de Jerusalém e é a região mais baixa da terra, 430 metros abaixo do nível do mar, poderia ser fatal. Quando o salmista fala de seu pé vacilando, seus ouvintes imaginavam imediatamente essa mortal perda de equilíbrio na beira de um precipício. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recreavam a minha alma. A palavra hebraica para pensamentos aqui é sarapim, que significa especificamente pensamentos ansiosos, preocupações que se multiplicam e se dividem como células. A palavra para consolações é tanchumim, que vem de uma raiz que significa respirar profundamente, encontrar alívio. E recreavam traduz o verbo sha'á, que significa deleitar, fazer feliz, proporcionar prazer genuíno. O que o salmista está descrevendo é uma experiência que qualquer pessoa com ansiedade reconhece. A mente tomada por preocupações, girando em círculos, até que a palavra de Deus corta através do caos mental e traz paz, que é não apenas ausência de angústia, mas presença de alegria positiva. Pode acaso associar-se contigo o trono de iniquidade que forja o mal por meio de decretos? Esta pergunta retórica é devastadora. A palavra trono é kisse, que na época não se referia apenas a uma cadeira ornamentada, mas a todo o sistema de autoridade e poder judicial. Arqueólogos descobriram salas de audiência em palácios do Oriente Próximo, onde o trono do rei ficava elevado, literalmente acima dos súditos que vinham buscar justiça. O salmista está perguntando: pode um sistema corrupto de poder, que usa sua própria autoridade legal para cometer injustiça, reivindicar qualquer associação com Deus? A resposta implícita é um retumbante não. Eles se ajuntam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. O verbo se ajuntam é gadad, que significa formar uma conspiração, reunir-se secretamente com propósito malicioso. Historiadores explicam que no sistema judicial da época, falsas testemunhas frequentemente se coordenavam para fabricar acusações. Documentos legais encontrados em Mari mostram que havia até uma palavra técnica para grupos de falsos acusadores profissionais. O salmista não está falando de injustiça acidental, mas de conspiração deliberada e organizada contra os inocentes. Mas o Senhor é o meu alto refúgio e o meu Deus, o rochedo da minha confiança. A palavra hebraica para alto refúgio é misgab, que se refere especificamente a fortalezas construídas no topo de montanhas. Arqueólogos identificaram dezenas dessas fortalezas antigas em Israel, como a famosa fortaleza de Masada, que fica a 83 quilômetros ao sul de Jerusalém, no topo de um penhasco de 400 metros de altura no deserto da Judéia. Chegar a essas fortalezas exigia escalada árdua por trilhas estreitas e íngremes,
Mas uma vez lá, um pequeno grupo podia resistir a um exército inteiro. A palavra rochedo é tessur, que se refere não à pedra comum, mas aos imensos afloramentos de calcário e granito que dominam a paisagem de Israel. Geólogos explicam que essas formações rochosas têm bilhões de anos e são praticamente indestrutíveis. O salmista está dizendo: Deus é tão inabalável quanto a própria geologia da criação. E ele fará recair sobre eles a sua própria iniquidade. Na sua própria malícia os destruirá. Sim, o Senhor, nosso Deus, os destruirá. Esta é a conclusão inevitável. A justiça de Deus não é apenas restauradora, mas também retributiva. O mal não ficará impune. A palavra recair traduz o hebraico shub, que significa retornar, voltar ao ponto de origem. É a mesma palavra usada para descrever um bumerangue ou uma flecha que volta ao arqueiro. O próprio mal que os ímpios praticam se tornará o instrumento de sua destruição. E aqui está a revelação que transforma tudo. Este salmo não é apenas história antiga ou poesia religiosa. É um padrão que se repete em cada geração, em cada sociedade, em cada coração humano. Quando arqueólogos escavam as ruínas de civilizações antigas, encontram sempre a mesma história. Impérios que pareciam invencíveis, opressores que pareciam intocáveis, sistemas de injustiça que pareciam eternos, todos reduzidos a pó. A Babilônia, que destruiu Jerusalém em 586 a.C., onde está agora? Suas muralhas, descritas por Heródoto como as mais impressionantes do mundo antigo, com 100 metros de altura e 25 metros de espessura, tão largas que uma carruagem de 4 cavalos podia dar meia volta sobre elas. Agora são apenas ruínas no sul do Iraque, aproximadamente 880 quilômetros a leste de Jerusalém. O Império Romano, que crucificou Cristo e perseguiu a Igreja, onde está seu poder agora? Historiadores documentaram a queda de império após império, cada um acreditando em sua própria invencibilidade, cada um desmoronando sob o peso de sua própria injustiça. Mas aqui está o que especialistas em todas as áreas concordam. O Salmo 94 não é apenas sobre julgamento futuro, é sobre como viver enquanto a injustiça ainda prevalece. Psicólogos que estudam trauma e resiliência descobriram algo fascinante. Pessoas que mantêm uma convicção profunda de que a justiça final prevalecerá são significativamente mais capazes de suportar injustiça, presente sem se tornarem amargos ou desesperados. A esperança escatológica, a certeza de que Deus julgará, não é escapismo, é o que nos dá força para continuar lutando por justiça aqui e agora. Agora, deixe-me trazer isso para a sua vida hoje. Talvez você esteja enfrentando uma situação no trabalho onde a mentira prevalece e a verdade é punida. Talvez você tenha sido traído por alguém que usou o sistema legal contra você. Talvez você olhe para o noticiário e veja corrupção nos mais altos níveis e se pergunte se Deus realmente vê, se Ele realmente se importa. O Salmo 94 grita através dos milênios. Ele vê, Ele se importa e Ele agirá. Mas ouça com atenção esta verdade crucial. Enquanto você espera pelo julgamento de Deus, Ele está trabalhando em você tanto quanto nos seus inimigos. A disciplina que você está experimentando, a espera forçada, o refinamento através do sofrimento injusto, tudo isso é parte de como Deus está te ensinando sua lei, te dando descanso interior dos dias maus. Você está sendo treinado em uma universidade que não oferece atalhos, a escola da confiança radical em Deus, quando todas as evidências visíveis sugerem que você foi abandonado. E aqui está o chamado de ação para você hoje. Torne-se uma resposta viva à pergunta do versículo 16. Quem se levantará por mim contra os malfeitores? Não espere por heróis. Seja você mesmo a resposta. Em seu contexto,
Em seu círculo de influência, seja a pessoa que se recusa a participar da injustiça, que se posiciona ao lado dos vulneráveis, que fala a verdade mesmo quando é custoso. Não com violência ou vingança, mas com a mesma firmeza inabalável do tsur, do rochedo de Deus. Você percebe a beleza transcendente disso? Deus não precisa de nossa ajuda para executar seu julgamento final. Ele convidará você a participar do processo de justiça agora, não porque ele é fraco, mas porque isso é parte de como ele nos transforma. Cada vez que você escolhe integridade quando a corrupção seria mais fácil, cada vez que você protege o vulnerável quando explorá-lo seria mais lucrativo, cada vez que você diz a verdade quando a mentira seria mais conveniente, você está declarando ao universo que o reino de Deus é real, que sua justiça não é apenas futura, mas presente. Que esta revelação milenar, confirmada por cada escavação arqueológica, por cada civilização caída, por cada opressor reduzido a cinzas pela justiça de Deus, incendeie seu coração com esperança inabalável. Que você nunca mais olhe para a injustiça com desespero, mas com a certeza de que o juiz de toda a terra fará justiça. E que até aquele dia você seja o Misgab, o alto refúgio para aqueles que estão sendo esmagados. Seja o rochedo de fidelidade em um mundo de areia movediça moral. Esta não é apenas uma mensagem de esperança. É um chamado profético para uma geração que quase perdeu a capacidade de acreditar que a justiça verdadeira é possível. Mas ela é não apenas possível, ela é inevitável. Tão inevitável quanto a gravidade, tão certa quanto o nascer do sol, tão segura quanto as rochas eternas sob seus pés. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que encarnou perfeitamente a justiça de Deus e que um dia retornará para julgar os vivos e os mortos, eu declaro sobre sua vida que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente. Que a sabedoria de Deus, que transformou vinhas em consolação e desertos em fontes de água viva, floresça em cada área onde você tem sido oprimido. Que a prosperidade que vem, não da injustiça, mas da integridade, seja sua porção. E que quando o Senhor se levantar para julgar, ele te encontre entre aqueles que se posicionaram ao seu lado contra a iniquidade, recebendo não condenação, mas honra, não destruição, mas recompensa eterna. Para a glória exclusiva de Deus Pai, que é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém.